Oi, gente, bem-vindos a mais um GTV por aqui. Eu trouxe a Isadora, minha amiga hoje, que saca tudo de um assunto que eu não entendo, que é exatas. Eu trouxe ela pra gente debater sobre as nuances e as diferenças entre as áreas de exatas e humanas. Então, vem comigo. Então, amiga, se apresenta, seu nome, sua idade, o que você faz da vida, e a gente pode começar nosso papo. Ok. Oi, Camila, e oi, galera aí que segue a Camila também. Meu nome é Isadora. O meu arroba nas redes sociais é Calma Isadora. Não me pergunte por quê, eu só tava afim de botar alguma palavra impactante antes do meu nome. Então, por isso, calma. Que eu acho que é tão bom mantra, né? A gente ter calma. E Justo. eu sou formada em administração pela PUC. Foi onde eu conheci a Camila, na PUC. Apesar de a gente ter morado no mesmo bairro, a gente se conheceu na faculdade. E lá na PUC, eu fiz, antes de terminar a administração, né, eu comecei na PUC em engenharia. Então, eu fiz o ciclo básico, fiz aquelas matérias chatíssimas, matemática, física, química, essas coisas, e descobri no meio do caminho que eu não queria seguir na área de engenharia e fui para a administração, que para mim era o melhor dos dois mundos, que tinha um pouco de exatas e um pouco de humanas também. E aí eu me formei no final do ano passado e agora eu estou trabalhando numa ONG na área de oncologia pediátrica, que se chama Instituto Desiderata, e eu fico lá na parte administrativa e financeira. E além de mil outras coisas também, como o meu canal no YouTube também, que eu falo sobre séries, filmes, músicas e algumas outras coisas. Momento Jabá. Segue lá, o arroba Terra Nerdica. Certíssima. E é isso. Essa sou eu. Esse papo todo rolou porque rolou uma discussão aqui em casa. E aí, sobre o que seria mais fácil, o que seria mais difícil. Eu tenho um pai de tecnologia da informação, uma irmã engenheira e uma mãe bióloga, e eu saí designer. Então, assim, não tem nada a ver com nada, todo mundo aqui em casa, né? Então, a gente tá sempre tendo essas discussões, tipo, de uma forma ok, assim, a gente não briga com relação a isso, mas a gente tenta sempre discutir sobre o que é mais difícil, o que é mais fácil. E aí eu tive essa discussão com meu pai e com a minha irmã sobre porque eles estavam tentando me convencer de que cálculo é mais difícil do que qualquer outra disciplina que eu fiz na universidade. E aí eu trouxe Isadora aqui pra gente debater, pra gente chegar à conclusão, com a conclusão mais razoável. Então, Isadora, vamos começar com o seu parecer sobre o assunto. Caramba, hein? É difícil falar que cálculo é a matéria mais difícil que você vai ver na vida, porque cálculo é uma matéria introdutória. Então, não sei dizer se é a matéria mais difícil, porque eu acho que ela introduz as outras disciplinas. Dando exemplo de engenharia, no caso da PUC, cálculo é uma matéria de ciclo básico e ela tem pelo menos três iniciais, que é cálculo um, 2 e 3. Normalmente é assim, às vezes tem o cálculo dividido entre A e B, também tem umas coisas assim na PUC. Eu, no caso, fiz o A, B e 2, eu fiz esses três cálculos só. E em ADM eu também tive cálculo, que lá era métodos quantitativos, e tinha cálculo um e 2 também, tipo, métodos quantitativos um e 2. Então, são matérias de primeiro, segundo, no máximo terceiro período. É complicado você dizer que é a matéria mais difícil do curso, porque é introdutória. Mas também, na minha opinião, é uma matéria que meio que divide ali a situação. Quando você está saindo da escola e você vai para a faculdade. Você tem que entender um novo olhar da matemática da escola, que não é mais a mesma coisa, só que é um pouco mais a mesma coisa aprofundada. E, na verdade, dizer que, na minha opinião, dizer que matemática é muito difícil tem muito mais a ver com a base do que com a matemática como um todo. Porque eu acho que tem muito de dom, eu acho que é de você gostar daquilo, ter interesse em entender aquilo. Se você tiver na quinta série um professor ótimo que te ensine que x não é mais quadradinho, agora é x, e que é interessante, que você saber os números faz toda a diferença no seu dia a dia, né? Você vai gostar, você vai achar interessante, você vai querer saber o porquê. Agora, se você tiver um professor ou, sei lá, que te fale, decore que é assim que se faz, que 2 mais 2 é 4, acabou, não tem muito sentido, você não vai gostar tanto e não vai sentir tanto prazer em estudar aquilo. Então, a sua aptidão, que por mais que você possa ter tido, que pode ter, você não vai ter ela estudada, não vai ter ela valorizada, e você vai passar por isso e vai falar, sou péssimo, não gosto, e tchau. E vai estar muito difícil precisar estudar também. Concordo. Eu tive muito esse rolê também. Tipo, eu sempre fui uma negação em exatas.
Acho que eu sempre soube que eu ia ser, entre aspas, artista. Então, tipo, eu sempre estudei escola tradicional também. Acho que esse foi um rolê também. Eu sempre tive professores, tipo, você tem que entender que isso é isso e, tipo, é isso. Não tem nada, não tem volta, tipo, zero interdisciplinaridade, tipo, zero adaptação para outras formas de aprendizado, né? Porque, enfim, as crianças aprendem de formas completamente diferentes, né? Então, a gente adulto também aprende, continua aprendendo de formas diferentes. Então, é foda. Eu sempre pedi, tipo... Eu zero entendi. Eu acho que até hoje, juro pra você, eu faço tabuada na mão, porque eu não tive força de vontade para decorar. É porque eu acredito que as pessoas, todo mundo tem um pouco de dom para algumas coisas mais que outras, porque existem inteligências diferentes. Existem as inteligências mais para artísticas, existem inteligências mais exatas, existem vários tipos de inteligência. Só que tudo pode ser treinado. Se você tem um bom ensinamento básico ali, de um acompanhamento básico, você pode gostar daquilo e se dar bem, mesmo não sendo a sua inteligência principal, né? Você vai estar ali lidando com aquilo de alguma forma, de uma maneira mais tranquila. Realmente, a escola mais tradicional, ela faz a gente, né, só decora e seja o melhor aluno da turma. E acabou. Não importa se você gosta ou não. Tanto que na escola sempre desvalorizam a aula de artes e valorizam a aula de matemática. Você tem Sim, 6 tempos de matemática e 2 tempos, 1 tempo de arte. O que não faz muito sentido, porque a arte também depende um pouco de matemática para pensar. Para você fazer um triângulo, você tem que entender números. isso é Então, você verdade. entender matemática de alguma forma. Mas é como foi feita a sociedade educacional, é assim, infelizmente. Tem mudado, mas infelizmente a gente passa por isso. É complicado falar qual é o curso mais difícil ou qual é a área mais difícil se você não pode pedir para o engenheiro, por exemplo, fazer um layout de uma embalagem de uma maneira completa. Você não vai conseguir ter um bom resultado, porque ele não foi guiado a inteligência dele para aquilo. Da mesma forma que você não pode esperar que um designer ele faça um prédio com uma Exato. estrutura completa. Ele vai fazer a parte visual do prédio, mas ele não vai fazer um prédio completo, porque ele também não foi guiado para aquilo. Toda forma de avaliar, porque um tem mais importância que o outro, é relativo, porque se você não tiver um bom designer para fazer, por exemplo, uma tesoura. O designer fez uma tesoura, como é a forma de cortar. Como é que o engenheiro vai poder cortar o papel lá para fazer alguma coisa? As coisas se Justo. complementam de alguma forma, eu acho. Eu tive muitas respostas assim, né? Eu fiz abrir aquele box de perguntas e muita gente me respondeu e eu tive uma resposta muito completa de um amigo meu de infância, assim, tipo, de jardim de infância real, que ele fez, acho que ele fez engenharia de produção. Pedro, se você estiver assistindo, você me corrige. Mas ele falou, tipo, acho que são coisas complementares, sabe? Tipo, a gente não pode julgar e sempre rola uma implicância. E a gente sabe que rola, né? Porque a gente mesmo ficava rindo disso na faculdade, mas sempre rola essa implicância de, tipo, de um puxar pro outro, a gente falar, tipo, a gente fala muito isso lá também, tipo, sempre vai ter um dinheiro pra consertar isso pra gente, sabe? E aí eu tenho certeza que eu já escutei isso várias vezes, tipo, vários engenheiros falam, tipo, cala a boca, você só desenha, sabe? E é muito mais do que só isso, só, tipo, consertar ou fazer as contas pra gente ou só desenhar, né? Tipo, eu acho que é uma coisa muito complementar, porque, de certa forma, por exemplo, sei lá, se eu desenhar, tô estudando aqui, tipo, um, um layout de um carro, né? Tipo, fazer os painéis internos e até mesmo, tipo, enfim, a parte visual mesmo do carro, estética, eu preciso de um engenheiro, tipo, por trás de mim para poder me ajudar a fazer, tipo, a entender aonde eu posso ir por causa de motor, por causa de aerodinâmica, etc. Tipo, é tudo muito complementar, né? Eu acho que só, tipo, eu sinto muito isso também, porque quando eu fiz outro box de perguntas hoje, mas hoje não, ontem, para perguntar, tipo, se design é arte, né? Tipo, se é um trabalho artístico ou se o designer é um resolvedor de problemas. E muita gente me respondeu que era um trabalho artístico. Eu acho que a indefinição, que por um lado é bom, porque a gente é apto a fazer mais coisas, implica nisso também, das pessoas. Se a gente não consegue definir as nossas barreiras da onde a gente atua, como é que as outras pessoas vão entender, né? Isso entra muito no curso da minha formação de administração, que tem todo aquele recalque que as pessoas falam, né, que é o curso para quem não conseguiu fazer engenharia.
Só que eu acho que entra igual o design, a gente não consegue definir, porque na verdade não. São cursos que complementam outros cursos e que são, na verdade, resolvedores de problema. O design talvez mais num olhar mais artístico, que ele vai fazer a parte bonita da resolução do problema. Bonita entre aspas, porque design não é só beleza, é sim praticidade e tudo mais. E a mesma coisa vai para a administração, que é a parte de gerenciar tudo. Ele vai ajudar o engenheiro, por exemplo, a fazer um bom projeto de o que ele quer fazer. Seja do início, de como que ele vai pegar aquele dinheiro, ou até do final, de como que ele vai vender aquela proposta. Isso tem muito papel do administrador. Claro que tanto quanto o design quanto a administração, uma outra pessoa poderia fazer esse papel, mas não vai fazer tão bem, eu acho, porque ela não vai ter o conhecimento que a gente teve técnico de ir para a sala de aula para entender algumas coisas que outras pessoas não entendem. Dizer qual é mais difícil e qual é mais fácil não faz tanto sentido se você pensar que nós vivemos num mundo que todo mundo tem seu papel. Senão, apenas aqueles que estão na coisa mais difícil iam ter espaço. Porque existiria outras coisas se um não complementa o outro, né? Exato. Uma das respostas que eu tive também, eu acho que isso é uma coisa legal de você falar, porque você experienciou isso não, tipo, só por você, mas você viu muita gente passar por isso também. Uma das respostas que eu tive, tipo, mas a prova de que é mais difícil é porque muita gente reprova ou muita gente larga. Mas aí eu respondi para essa pessoa, eu falei, cara, mas eu não sei se isso é medidor, porque, por exemplo, quando você tá para fazer o vestibular, o normal da sociedade brasileira é você escolher direito, engenharia, medicina, tipo, o que você vai fazer da vida? Você vai fazer os clássicos, né, digamos assim. E aí, e não é normal uma pessoa, tipo, um adolescente chegar pro pai e pra mãe e falar assim, pô, eu quero fazer design. E o pai e a mãe falar, tipo, show, vai lá. É muito difícil, né? Tipo, então, sei lá, as pessoas sempre falam, pô, você não quer fazer uma publicidade ou uma coisa, tipo, um jornalismo? E aí, e eu respondi isso, tipo, porque eu acho que muita gente que vai para design vai muito. É uma Com a profissão que não é certeza. padrão. Eu acho que talvez nem com a certeza da habilitação, mas sabe que é uma coisa tipo isso, ou quer ir para design, mas está na dúvida entre arquitetura ou publicidade, mas é sempre dentro daquilo ali. Tipo, muita gente que escolhe ir para engenharia, para direito, não sei o quê, ou a maioria é porque vai meio que na onda da família, assim, ou porque o pai é engenheiro, o pai é advogado, sei lá, tem muito disso, né? Sim. Aí, falando minha própria experiência, eu também reprovei matérias em engenharia e eu escolhi engenharia sem saber o que eu queria fazer, o que eu queria fazer. Eu terminei ensino médio, fiz o Enem e eu fui muito bem. E eu não sabia o que eu queria. Eu falei, tipo, eu era boa em matemática na escola, eu gostava da aula de física, era interessante, por que não tentar engenharia? Foi exatamente assim. Eu não tive uma pressão muito familiar para, faça engenharia, mas também não tive nenhuma outra explicação de, você pode fazer N possibilidades. Foi, escolha você, o que você decidir, tá bom. Até porque você fez E, Fiocruz, né? Nada a ver com nada. exato, e tem esse fator. Meus pais, eles são formados em farmácia, e eu fiz ensino médio na área de saúde. Então, sabe, e a Fiocruz, ela não é só na área de saúde, ela é muito mais abrangente, ela é uma coisa muito humana, é muito pessoa. Então eu cheguei lá, eu tinha tudo. E aí eu ficava, tá, não sei. Então eu fui testar, fui ver aonde ia a minha aptidão. Que na verdade eu vi que é mais na parte de processos do que engenharia em si, por isso que eu fui para a ADM. E em engenharia, eu passei por algumas situações, como por exemplo, reprovar química, que na PUC era o bicho de sete cabeças que mais reprovava calouro, que era o divisor de águas ali. Ou você passava e era um ótimo aluno, ou você ia reprovar, e a tendência de você ser taxado como um aluno mediano era para sempre. E aí eu refleti sobre isso, porque fatores para eu ter reprovado, principalmente foi, eu não sabia como estudar aquilo. Na escola a gente tem química e física e tudo mais, só que é muito diferente. Você tem todo um apoiozinho ali do professor fazendo a revisão no quadro, falando exatamente o que vai cair na prova. E tópicos muito, tipo, é capítulo 1 e 2 restrito para você fazer uma prova inteira. Na faculdade, eles têm uma necessidade, não sei por quê, de condensar um livro inteiro de 1000 páginas em 6 meses. Muito Isso justo acontece. isso, né? Pois eu não entendo qual é a necessidade disso, até pelo fato de que a gente não usa isso depois, mas tudo bem.
Aí, principalmente quem não vai para engenharia química, né? Quem vai para, né, que era o meu caso, era engenharia de produção, eu não via nenhuma razão de ter que saber tudo aquilo naquele momento. Mas tudo bem. E aí, quando você chega lá, o professor dá conteúdo sem parar. Realmente aquela aula, quadro, o professor olhando para o quadro e você sentado anotando no caderno. Acho que isso influencia o nível de dificuldade da matéria, porque Uhum. você não tem um momento de troca, você não tem uma pausa para você ver se você absorveu. Você tem que absorver e acabou. E isso requer não só aptidão, requer um conhecimento de como estudar diferente também. Sim. E aí a tendência das pessoas a repetirem porque elas não sabem como estudar, que foi o meu próprio caso. Que depois, quando eu vi de novo a disciplina, eu fui super bem. Eu tirei uma nota super alta na primeira prova, na segunda eu já relaxei um pouco, eu estava estudando para as outras matérias, então eu tirei uma nota mais mediana, mas passei sem muita dificuldade, porque eu aprendi como estudar. E isso não é ensinado no curso de engenharia. Eles não mostram para você qual é a necessidade de você estudar aquilo e como que você precisa estudar para poder ter um bom desempenho. O que eu acho que não acontece em outros cursos, como eu vi não acontecendo em administração. Em administração, por exemplo, a gente também tem grandes volumes de matérias, em matérias complexas, de finanças principalmente. Mas os professores, eles falam para você o que é o papel daquela coisa que você está estudando. Tipo, eles pegam assim, esse conteúdo aqui, ele vai ser útil porque você vai precisar fazer, por exemplo, um relatório financeiro da sua empresa. E isso todo, essas fórmulas inteiras aqui que eu estou te mostrando, essa calculadora, que tem uma calculadora específica para financeiro, toda complexa, essa calculadora toda complexa, tudo isso aqui ela tem um porquê de existir. E aí ele senta, faz uma aula ali, conversando com os alunos, botando a aplicação daquilo, e depois fala, tá bom, agora eu vou mostrar para vocês um monte de fórmula e vambora. E vai. Em engenharia não tem esse momento. Eu pelo menos, não tive na Uhum. PUC. E eu acho que isso faz os alunos desistirem, porque eles se sentem incapazes de aprender aquilo, porque eles não sabem como aprender. E eles tendem Sim. a repetir porque eles não sabem como estudar. Porque o professor só fala, faça todos os exercícios e pronto. E Uhum. é cada um por si e Deus por todos. É basicamente isso. Porque você olha para o lado, você vê seu amiguinho sofrendo igual você. Aí você olha para o outro lado, você vê um amiguinho que estudou num colégio muito bom e que já teve aquela disciplina no ensino médio, por exemplo, que ele pode ter até ido mal no ensino médio, mas ele já teve. Então, para ele é mais tranquilo. E assim vai vendo, tem esse nivelamento por tabela, sabe? Uhum. E não deveria existir, mas acaba existindo porque é um curso que muito volume de matéria em pouco tempo. Entendi. Eu acho que isso rola muito também, porque, por exemplo, quando eu falei. Às vezes a gente falava isso, né? Tipo, você já estava mais acostumada da gente escutar, mas sempre que entrava um calouro novo e a gente estava falando, tipo, conversando, e aí, enfim, a gente falava, tipo, mas a gente não tem prova. Tipo, as pessoas ficavam chocadas, tipo, como assim vocês não têm prova? Eu falei, gente, não. Eu sempre falava isso, É. gente, não ter prova não significa que a gente não estuda, tipo, bizarramente. Tipo, apesar, assim, a gente tem um método de avaliação, assim como a gente tem o design em si. Tipo, o design é um processo, então a gente vai ser avaliado pelo processo. E isso não significa que a minha hora bunda cadeira não vai ser a mesma que uma pessoa que está estudando, tipo, para, sei Para uma lá, prova. análise. Para uma prova como outra qualquer. Tipo, eu tenho que chegar lá na frente e, tipo, defender meu peixe no final do período. Assim como eu tive que correr atrás de um especialista, tipo, isso rolou muito no meu projeto 5, que foi um relógio, foi uma pulseira inteligente. Eu tive que correr atrás de um cara que sabia, tipo, que sabia muito de tecnologia para ele poder me ajudar, o engenheiro mecânico para eu saber qual era o melhor tamanho para colocar dentro do mecanismo para colocar dentro da pulseira, tipo, é um trabalho assim poderoso, sabe? Tipo, tudo que a gente tem que pesquisar e cara, fora as outras disciplinas, né? Porque não é só projeto, né? Tipo, não é só cor, não é só plástica, tem antropologia do design, tem epistemologia do design, tem sociologia da arte, tem teoria do objeto, e taca-lhe filosofia e E livro desse leitura, tamanho, e leituras cara, complexas. é muita coisa, e tipo, não é só porque a gente não tem uma prova, não significa que não é difícil, né? Tipo, você chegar lá na frente e ter que defender, sei lá, explicar a origem de um produto na visão de Baudrillard, tipo, amado.
Eu, particularmente, eu acho que prova não é o melhor método de avaliar ninguém, em nenhuma Eu situação, também tanto no acho. vestibular quanto durante a faculdade, mesmo a faculdade de exatas. Porque, para mim, só significa que a pessoa sabe fazer prova. Eu também Assim, acho. eu passei por muitas situações que eu dava aula para meus colegas, assim, de pré-prova, né? A gente tava lá numa matéria super complexa, várias paradas, e eu assim, vamos lá, sei tudo, expliquei para todo mundo vinha correr atrás de mim para tirar dúvida. Chegava na hora da prova, eu ficava super nervosa, tirava tipo 6, 7, meus amigos tiraram 9, 10, porque eu ensinei tudo para eles. Sim, E eles acontecia isso saíam da muito prova comigo. falando comigo, tipo, caraca, aquela questão que você me mostrou meia hora atrás, caiu uma igual na prova, eu acertei. Aí eu falei, eu errei. Isso aconteceu muito. Isso só mostrava que saber fazer prova não significa que você sabe o conteúdo, porque eu sabia explicar para todo mundo que estava na prova. Eu acho E que isso rola muito. Fala, fala. o que eu ia falar é da questão de trabalho em grupo, porque eu acho muito complexo fazer um trabalho em grupo. Não é porque você tem vários trabalhos para fazer, mesmo individual em grupo, que não significa que você tem tanto problema quanto alguém que tem que estudar para a prova. Acho que você tem até mais, Exato. porque você tem que lidar com pessoas. Lidar com gente é difícil, viu? Porque você não tem que lidar só com, principalmente pra gente, né? Tipo, as outras universidades de design nem sempre são a mesma coisa, mas pra gente, a gente tinha que lidar com o coleguinha, que muitas das vezes, assim, tipo, não queria fazer nada, e a gente tinha que lidar com o nosso usuário, barra cliente, né? Tipo, a gente ainda tinha que lidar com outras pessoas, né, no meio daquilo tudo, e os consultores e não sei o quê, tipo, você não faz da tua cabeça, tipo, acho que muita gente pensa nisso, né? Tipo, que eu, sei lá, eu sento, tive uma ideia, vou desenhar uma cadeira. Eu vou lá e, tipo, desenho, tipo, tá pronta. Não, amado, não é assim. Então, tipo, a gente tinha que lidar. Uma das perguntas, quer dizer, uma das perguntas não, uma das respostas foi até essa, tipo, de uma amiga minha de curso também. Ela até falou, tipo, é porque a gente sabe que muita gente vai passando, né? Mas acho que é muito mais fácil você ser mochila, tipo, você ser carregado ao longo do curso. Tipo, num curso que tem mais trabalho em grupo e você obrigatoriamente tem que fazer trabalho em grupo, do que quando você tem que fazer uma prova, que é você por você mesmo, assim, sabe? Tipo, você não tem como É, enganar, sabe? Engalbelar, tipo, o professor, nem, tipo, ir enrolando, sabe? Porque eu juro pra você que às vezes eu tive 3 casos assim, que eu só, tipo, me emputeci e falei, cara, eu vou fazer por mim mesma e, tipo, larga essa pessoa aí, porque se a gente ficar dependendo dela, o projeto não anda. Então, tipo, eu vou fazer. E aí essa pessoa tem um pouco. passou na minha aba. E aí o CR dessa pessoa ele vai continuar sendo alto, porque ela pegou a nota do seu trabalho, e ela vai continuar Exato. aprovada e vai continuar no curso, independente de qualquer coisa, algo que não tem tanto em exatas. Que realmente o método de avaliação influencia na permanência no curso, na aprovação e tudo mais. Com trabalhos, não que seja mais fácil passar no trabalho, porque eu já tive disciplinas que tinham trabalhos enormes para fazer e que me dependiam mais tempo do que estudar para uma prova às vezes. E a prova, sei lá, eu estudava 3 dias antes, o trabalho eu tinha que fazer durante um mês. Então, o que que é Sim, mais difícil? Você ter tempo hábil para fazer um trabalho durante um mês ou estudar por 3 dias para fazer uma prova? com certeza. O que a minha irmã falou foi muito isso, tipo, eu acho que eu ficar estudando, tipo, a minha prova de geologia, que a minha irmã faz engenharia do ambiente, né? Aí, tipo, minha prova de geologia foi bizonha, tipo, eu fiz. Tudo bem que assim, foi uma situação muito específica, né? Essa prova de geologia dela foi agora, tipo, Covid, sabe? Ela teve que ir pra faculdade e fazer uma coisa que ela poderia fazer, tipo, em, sei lá, 3 dias. Ela fez, tipo, todas as provas dela num dia só de geologia. Então, tipo, óbvio que foi assim, masturbação mental, tipo, total. Mas assim, ela falou: o tempo que eu gastei estudando, eu acho que eu tô mais desgastada do que você, tipo, fazendo um projeto. Eu falei, cara, eu acho que se fosse assim, se a gente fosse medir todos os cabelos que você arrancou e os cabelos que eu arranquei, acho que dá no mesmo. É, Tipo, acho que dá a mesma coisa. esse fator pandemia influencia um pouco mesmo. Eu vi pelo meu irmão, que está na faculdade agora, né? Então ele está indo para o segundo semestre online dele, e é muito diferente do que a gente faz. Não é simples. Não sei dizer quanto é de grau de dificuldade, porque eu não estou fazendo. Mas eu vejo ser muito estressante. Então, acho que isso Sim. influencia a situação da sua irmã.
o todo, né? O estresse do ser online, você ter que se readaptar e depois ter que fazer uma prova enorme ali no final, isso influencia. Talvez, se ela tivesse numa situação diferente, no presencial e tudo mais, ela não teria tanta dificuldade, porque ela teria uma diluição desse conteúdo de alguma forma. Então, como eu falei, você estuda 3 dias para fazer uma prova, e depois de 2 meses você estuda de novo mais 3 dias para fazer outra prova e vai. Um curso de design ou um curso mais de humanos, você vai ter que ler 5 livros em um mês, escrever 20 páginas e ainda lidar com mais outras 3 pessoas do seu grupo que estão ali ou provavelmente estudando tanto quanto você ou não, só querendo ser aprovados. Eu acho que a dificuldade de um curso assim é mais dificuldade do mundo real, porque acaba que na vida real, lá depois que a gente se forma, a gente tem que lidar muito mais com isso, de Sim. pessoas e tudo mais, do que quando a gente tem que ser mais individual para fazer uma prova de exatas. No mundo real, a gente não tem que ser tanto individual. Então, A o gente que acaba é mais trabalhando muito em difícil, grupo, né? né? Uhum. Tipo, dentro das empresas, assim, a galera sempre. E sempre tudo muito interdisciplinar, né? Tipo, eu lembro que eu tava, acho que foi no meu projeto 4, não, no meu projeto 6, que chegaram pra gente e falaram assim, tipo, olha só, a gente mudou o negócio aqui, são 4 pessoas, uma de cada habilitação. Aí ficou todo mundo assim, como assim? A gente vai ter que fazer trabalho, tipo, uma pessoa de cada habilitação. E aí eles falaram, gente, no mercado de trabalho é assim, tipo, atura ou surta, vambora, junto o grupo, é isso aí. E aí, É. tipo, e real, assim, como é que a gente consegue fazer essa coisa funcionar com uma equipe completamente diferente, né? Tipo, e precisa acontecer normalmente, né? Tipo, eu fui trabalhar agora quando eu tava trabalhando, tipo, eu trabalhava junto do comercial, junto do pessoal do e-commerce, junto com o marketing, tipo, administrativo, eu tinha que estar tudo junto, porque eu ia ter que fazer um produto, aí o pessoal tinha que aprovar se o preço valia a pena, se qual fornecedor que tinha que fazer, o marketing tinha que divulgar. Então, assim, era eu no meio do pandemônio, né? Tipo, todo mundo, Camila isso, Camila aquilo. Eu ficava assim, tá, tudo bem, vamos lá. Então, tipo, tinha que responder todo mundo, né? Eu tinha que ficar em contato com todo mundo. Eu acho que talvez duas coisas que eu quero te perguntar, inclusive, tipo, talvez isso não aconteça muito, tipo, na graduação, talvez a experiência, não sei se nos estágios de engenharia é assim também, tipo, é tudo muito individual ou trabalha todo mundo em grupo também. Deve variar de acordo com a área também, né? Varia de acordo com a área. Eu fiz um estágio durante a faculdade de engenharia e os outros foi já em ADM. Na área de engenharia, a gente tinha muito de trabalho em grupo, sim. Tinha momentos individuais que eu fiz na área de engenharia elétrica. Como eu era de engenharia de produção, eu tinha a possibilidade de tatuar junto com qualquer tipo de engenharia. E aí eu estagiei num setor de engenharia elétrica e que tinha um momento, sim, que tinha mais individual, que a gente tinha que sentar e fazer cálculos e abrir o AutoCAD, que era o sistema lá que a gente usava para fazer o cálculo da área, para ver quanto de fios de energia precisava passar ali naquele espaço, quanto precisava de potência elétrica e tal. E aí tinha esse momento individual que tinha que sentar e fazer. Mas toda a decisão, toda a conversa, tudo que ia além do só sentar e fazer a conta, era em grupo e não era só eu e um engenheiro responsável. Era eu, o engenheiro responsável, a área que ia usar aquele espaço físico, a área que ia comprar o material também. Então, tinha uma inter-relação. Mas sim, tinha um Uhum. momento sozinho, mas não era só isso. Em ADM já era mais multidisciplinar, os estágios que eu fiz, principalmente o meu último, que foi o da Globo, que era um grupo maior de pessoas. Lá a gente tinha momentos, claro, individual também, mas muitos momentos de construção que precisava estar com todo mundo opinando ali ou pensando uma forma melhor de fazer. Mesmo que eu estivesse ali fazendo o meu trabalho sozinha, em algum momento eu ia ter que ter um contato com uma outra pessoa também, Uhum. porque um trabalho complementava o outro. Então, Entendi. tem isso de interdisciplinaridade e também tem a parte individual. E aí outras coisas, assim, que vieram surgindo na minha cabeça. Que é meio tipo mito barra realidade. Tipo, que os professores da engenharia gostam de reprovar aluno. Dois,
se existe a síndrome do engenheiro, se ela é real ou não. E a síndrome do engenheiro, tipo, é porque eu escuto muito isso, tipo, fulano tem síndrome de engenheiro, que é quando a pessoa acha que sabe tudo mais que todo mundo. E Ah, aí, e três, tipo, se todo mundo, tipo, cai em engenharia de produção porque não sabe exatamente qual engenharia seguir. eu vou responder de trás para frente. Vou responder pela primeira do curso de engenharia de produção, que eu acho que tem tudo a ver comigo. Eu escolhi engenharia de produção porque eu não sabia qual engenharia fazer. Sim. E eu acho que a maioria também fez isso. Era só tipo, vou fazer engenharia, mas qual? Sei lá, vou fazer essa daqui que não sei o que que é ainda. Tava em alta. Quando eu entrei no Era curso, tava em tendência. alta. Era a tendência. Tal como foi a engenharia de petróleo também num passado não tão É distante. verdade. Petróleo e gás. Uhum. Era a tendência, então vai ser isso que eu. Mas eu acho que também tem tudo a ver de não escolher qual engenharia. Tipo assim, cair em produção porque é o que sobrou. Porque a gente não tem muita visão assim de fora. Pelo menos eu, familiarmente, eu não tinha nem nenhum engenheiro na minha família. Na verdade, não tem ninguém de exatas na minha família. Mentira. Tem o meu primo, que é engenheiro de petróleo, mas ele foi fazer engenharia de petróleo porque ele, no ensino médio, fez técnico na Cefet e foi trabalhar na Petrobras. Uhum. Ele passou no concurso. Então, ele não escolheu engenharia porque ele tinha amor por Entendi. engenharia, mas foi porque ele conseguiu um emprego. Sim, um acaso. Então foi. Então só tinha ele também de exemplo na minha família. Eu ficava tipo, tá. E ele falava isso, eu fui pra engenharia porque eu fui trabalhar com a área. Não era o que eu amava. Ele gostava de desenhar, por exemplo. Ele super se via em design. Mas a vida foi isso. Então, eu fiquei, e aí eu fui pra produção assim, e a maioria dos meus colegas também. Tanto que a Uhum. maioria dos meus colegas que eu conheci mudaram de curso. Foi uma Justo. coisa assim que eu achei bem interessante. Eu tinha um grupo de 6 amigos no primeiro período. Dos 6, um ficou no curso que estava, que era de engenharia civil, mas mudou de faculdade. Saiu da PUC e foi para Veiga. E os outros todos mudaram de curso. Muito Mudaram de bom. engenharias ou mudaram de curso mesmo. Teve eu e Aham. mais dois que fomos para administração. O outro foi para engenharia de petróleo, o outro foi para engenharia civil, e assim vai. É muito. Porque o curso de engenharia, na PUC ele é muito bom pelo fator dele ter o ciclo básico, que aí ele te deixa mais assim aberto para você trocar de habilitação quando você quiser. Mas é um curso que se você não tá lá, você não vai saber o que que é que você vai estar estudando de verdade. É só lá dentro que vai se dar para saber. Acho que só o nome, né? Tipo, civil, elétrica e mecânica, que dá para entender mais ou menos o que vai ser. De resto, meio que só lá dentro Uhum. que você consegue identificar. Agora a pergunta dos professores gostam de reprovar. Então, eu tenho uma teoria de que isso é um mito, porque eu já conversei com alguns professores sobre isso e eles falam que não são eles que reprovam os alunos, e sim os alunos que se reprovam. Entendi. Com a maturidade, eu já consegui entender o que eles quiseram dizer, porque quando eu estava no início da faculdade, eu falava assim, pá, isso aí é o professor falando isso para não ser malvado, não ser carrasco. Mas eu entendo hoje que tem tudo a ver com o nosso desempenho como aluno. Que o Uhum. quanto que a gente quer se dedicar para aquela disciplina e o quanto a gente não quer. E o quanto a gente tem aptidão para aquilo e o quanto a gente não tem. Porque se tiver aptidão, você pode se dedicar pouco e passar, e se você não tiver aptidão, você tem que se dedicar ao triplo e tentar passar. Não é o professor que vai querer te reprovar, é você com você mesmo. Claro que tem Uhum. professores que são menos flexíveis, que você erra uma vírgula e ele vai falar assim: se essa vírgula tivesse errado, o prédio tinha caído, ou coisa do gênero. Claro que tem esse tipo de professor. Mas também faz todo sentido, porque um médico, por exemplo, não poderia ser aprovado numa disciplina se ele fizer uma coisa errada e possivelmente matar alguém. Justo, é verdade. Então, talvez a vírgula faça sentido para a área de engenharia mesmo, porque de fato, se você faz uma estrutura errada, impacta em alguém. Então, por que o professor é carrasco se ele está só te cobrando a sua obrigação como profissional no futuro, né? Uhum. Eu acho que nas matérias que são mais de humanas tem um diálogo maior, porque você consegue justificar às vezes o seu erro botando como uma alternativa à resposta. Uhum.
De E certa forma, sim. numa coisa exata, você não tem como dizer que 2 é 3, não tem como. 2 é 2, 3 é 3. Sim, Agora, se sim. você, por exemplo, botar, eu não sei dizer um exemplo de erro bobo para design, mas talvez o local diferente de botão. Você pode dizer que esse botão ali está num outro lugar, porque talvez numa outra situação ele seja melhor ali. Eu Não justifiquei sei. o peso do meu projeto final porque, enfim, ele era um jogo de tabuleiro de madeira, ele pesava 6 quilos, aí falava, porra, 6 quilos? Aí eu falei, cara, é pra uma escola de criança, entendeu? Criança chuta, o negócio não vai ficar, tipo, não é pra você levar pra casa. Então, assim, acabou sendo sustentável, mas era pra durar, né? Então, eu justifiquei o peso nisso, na durabilidade. É uma coisa mais flexível. Então, talvez seja por isso que os professores de design ou de humanas não gostem de reprovar. Porque, na verdade, não é que eles não tenham esse hábito de reprovar, é que você consegue justificar melhor. Sim, Você tem consegue mais dar meios, uma. né? Uhum. Em exatas não tem. E a sua segunda pergunta, eu esqueci, a do meio. Ah, é sobre a síndrome do engenheiro, se é real ou não. Ah, é. Eu não sei, eu acho que depende. Acho que sempre. É porque universitário de engenharia, todo mundo se sente meio burro. Aham. E ninguém se sente muito inteligente, assim, ao ponto Todo de mundo saber meio mais que fudido, todo né? mundo. É, todo mundo tá tipo, tá, tudo bem. Se você tá falando, tá certo. Os professores, tem alguns professores que realmente têm uma postura um pouco mais hum, superior, acho que essa é a palavra sutil para falar, mas também isso acho que tem em todas as áreas. Então, Será que é uma não sei coisa se é o meio caso. tipo. Eu super concordo que tem outras áreas. Eu tinha um professor assim, graças a Deus a gente conseguiu chutar a bunda dele. Foi meu feito de formanda. Mas. Você acha que é um rolê de gente mais velha? Porque eu tenho essa sensação. Talvez seja uma coisa assim de que nem, na verdade, eu acho que aplica uma outra situação também que não necessariamente tem a ver com curso, que é quando a gente olha para uma criança, para um calouro e fala tipo, ah, isso aí que você tá passando é nada, depois piora. Entendi. Sabe, eu É, acho que é mais nesse sentido essa síndrome do engenheiro que as pessoas pensam que você olha uma pessoa com uma maior autoridade e fala, ah, ele tá falando isso porque ele tá querendo parecer, mas não, a gente naturalmente vai ter com N situações quando olha uma pessoa que sabe menos. Algumas pessoas externizam mais isso do que outras. Tem pessoas que vão olhar, tipo, olhar para uma pessoa fazendo uma besteira e vai falar, tipo, ah, não vou perder meu tempo falando nada. E tem outras pessoas que vão externalizar e falar, dar sermãozinho, falando, você tá fazendo uhum, errado, você não sabe de nada, que não sei o quê. Então, acho que isso é relativo. É só um termo que quiseram botar, mas que todo mundo faz. entendi. Justo, justo. Mas eu achei justo. Bem aceitável, inclusive. Agora, pra gente finalizar, quero que você dê o seu depoimento, o seu veredito, assim, sobre a questão do erro, que foi uma coisa que foi que a gente falou logo quando eu falei com você, né? Tipo, pra gente gravar. Se você acha que um erro de engenharia é pior em questão de consequências do que um erro de design. Eu não acho que seja o erro pior. Eu acho que todos os erros são erros graves, porque eles impactam de alguma maneira em alguém. Você pode impactar o erro de um engenheiro na construção de uma casa, de um prédio, você pode, numa elaboração, não só civil, né? Num fio elétrico que vai dar choque em alguém ou algo do gênero, até também num processo de montagem e tudo mais. São erros que impactam. Se o erro impacta em alguém, ele é grave, ponto. Não tem como, independente do que acontecer. O designer ele pode fazer, como você até teve esse exemplo nos stories, ele faz uma lata que a pessoa sempre vai se machucar quando abrir. É um erro, você está impactando alguém. Não existe erro Sim. maior ou erro menor. Existem erros e o correto é não ter erro nenhum. Se você estudou, se você está ali propício a fazer aquilo, o correto é pesquisar, fazer testes e vários testes para não ter erro e não impactar em ninguém. Claro que existem erros que podem passar batidos e ter um impacto maior, porque vai causar uma situação pior, tipo, como eu posso dizer, quando um prédio cai ou quando um médico faz uma cirurgia que matou alguém, ou não sei. Existem esses tipos de erros que vão ter um impacto que parecem que são piores, mas na verdade é que não deveria ter erro nenhum. E todo erro é prejudicial para todo mundo, independente de qual é a sua área. Então, Justíssimo. né? Não tem qual que é mais grave.
Até porque se eu errar a lata e for lá para produção e aquele molde, aquele maldito molde estiver errado, eu cago a vida do engenheiro de produção também. Exato. Como a gente falou no início, tudo se complementa. E um erro, por exemplo, de uma pessoa de letras. Se a pessoa de letras está fazendo uma tradução de um manual. Imagina se a pessoa traduz uma palavra errada. Isso muda a vida de Exato. muita gente. Muda a vida do designer, que foi a pessoa que fez o manual. Um produto da China. Vem o tradutor, que vai traduzir para português. De quem é a culpa? É do tradutor? É do designer? Vai a culpa para todo mundo, porque teve um erro Sim, de uma vírgula, de uma palavra. Todo mundo trabalha num conjunto. Então, não existe o pior ou melhor. Existem erros complementares e que uns impactam mais a vida da pessoa, né? Seriam erros sobre a vida de estar vivo ou não. E tem erros que é sobre o dia a dia, que tá ali, se complementa. Então, justo. Arrasou, não tem amiga. pior. Ai, foi ótimo. Agora você fala aí, Tem. momento jabá para você se vangloriar de novo dos seus feitos do Terra Nérdica. Então, Então sigam minhas redes sociais. Meu arroba é arroba calma Isadora. Às vezes eu posto coisa lá, mas agora durante a pandemia eu tô meio off do Instagram. Mas aí tem conteúdo lá no Nerdca, que não sou só eu, sou eu e uma galerinha. E aí a gente faz bastante conteúdo sobre coisas nerd em geral, que nerd não é só quadrinho, é cultura pop como um todo. Então, recentemente tem feito muita coisa sobre música, por exemplo. Eu entrevistei uma galera de música muito legal, vale super a pena ver. E é isso. Sigam meus arrobas. E amei arrasou, participar, amiga. Camila. Obrigada pelo convite. Eu amo Eu seus amei. conteúdos, eu acho muito legal. É o designer acessível, porque Ai, você fala de adorei. maneira super simples as coisas. Eu achei isso o máximo. Vou Então, usar isso na minha parabéns. bio. Design acessível, gostei. Sim.